Pronto, acabou. Eu digo pro senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar. Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Donald Trump quer prisão de mascarados e tropas nas ruas da Califórnia. É isso mesmo. Protestos se espalham por Los Angeles e São Francisco. Confrontos deixam feridos e provocam reação do presidente. Donald Trump pediu nesta segunda-feira a prisão imediata de todos os manifestantes mascarados envolvidos nos violentos protestos contra a Agência de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos. Em publicação na plataforma Truth Social, Trump afirmou, abre aspas, prendam as pessoas com máscaras agora, fecha aspas. As manifestações que começaram em Los Angeles se espalharam para São Francisco. As duas cidades são do estado da Califórnia. Nos últimos dias, ocorreram confrontos intensos entre ativistas e forças de segurança. Veículos foram incendiados, lojas saqueadas e policiais atacados. Trump autorizou o envio de 2.000 integrantes da Guarda Nacional para tentar conter as manifestações. O Departamento de Defesa informou que mantém 500 fuzileiros navais em alerta, prontos para intervir se a violência prosseguir. E advogado de Bolsonaro atropela narrativas contra o ex-presidente. É isso mesmo. Ao questionar Mauro Cid, Celso Bilardi, advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, atropelou todas as narrativas. Em poucas perguntas, o advogado encurralou Cid e mostrou inúmeras inconsistências nas acusações contra Bolsonaro. Duas questões chamaram a atenção, sobre o 8 de janeiro e sobre as decisões de Bolsonaro dentro das 4 linhas. Cid ficou sem resposta. Veja o vídeo. 8 de janeiro. O senhor teve... Não, senhor. Em relação aos a atos de violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube de alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8. Ele teve informação antecipada. O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo, o presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo a ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse, que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria, o presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão do doutor Celso se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com Cavalieri, eu creio, logo no começo, só ver se eu achar aqui. Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvessem pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Frei Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época,
quando saíram as mensagens com o Coronel Lawande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer, né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso... Ele nunca expressou... Não, esse tipo de não conversa... havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Doutor... Ele ouviu, o presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Senhor presidente... Nosso contato agora é com o advogado Jeffrey Chiquini, que acompanhou o dia todo esse depoimento do Mauro Cid. Seja muito bem-vindo ao Oeste Sem Filtro. Quero saber as suas primeiras impressões, doutor. Grande Daniel, tudo bem? Prazer imenso. Acompanhei sim e termino esse depoimento do Mauro Cid muito feliz. Muito feliz. Para quem assistiu aqui, Daniel, a minha primeira entrevista aqui na Oeste Sem Filtro sobre esse caso, eu falei: brasileiros, não joguem a toalha. Eu disse exatamente isso. Brasileiros, não desistam. Quando esse processo iniciar a fase judicial, esse castelo de areia vai desmoronar. E quando iniciarem a fase judicial, eu disse exatamente isso. Quando iniciarem os depoimentos judiciais, esse castelo de areia desmoronará. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Por quê? Porque na fase policial você tem um depoimento escrito e papel aceita tudo. Agora nós estamos na fase judicial. E hoje, em contraditório judicial, fase da oralidade, olho no olho, Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. A principal testemunha da acusação, porque embora réu, Mauro Cid não deixa de ser uma testemunha porque está compromissado a dizer a verdade, é um réu colaborador, na presença do relator, do PGR, Mauro Cid disse hoje que não houve tentativa de golpe. Por 3 motivos. Ele deixou bem claro isso. Primeiro, ele disse que não houve organização criminosa. Ele disse que nunca houve grupos para atentar. Nunca houve uma mobilização em grupos para atentar contra a democracia. Nunca houve a união de grupos, de pessoas para golpe. Segundo ponto, ele disse que na principal reunião da trama golpista não se falou em golpe. Tanto que ele foi constrangido pelo ministro. O ministro disse para ele: opa, você não pode mentir aqui. O que falaram de mim? O ministro disse. E ele respondeu: apenas criticaram Vossa Excelência. Mauro Cid disse que na principal reunião que levou Felipe Martins à prisão, que levou os Kid Preto à cadeia, a principal reunião desse processo, que trouxe todos aqui, que tornou o Bolsonaro réu, a principal reunião da trama golpista, o Mauro Cid, hoje a principal prova desse processo, que é o Mauro Cid, disse que nessa reunião não se falou em tentativa de golpe, não se falou em trama golpista, não se falou em atentar contra o ministro. Apenas houve críticas e palavras de baixo calão ao ministro. E, inclusive, Mauro Cid ficou constrangido em responder isso, porque ele sabe que não era essa a resposta que o relator queria ouvir, mas ele disse que nessa reunião da trama golpista não se falou em atentar contra o ministro. E por último, o terceiro ponto que deixa claro que não houve tentativa de golpe, ele disse que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com militares para tratar de golpe. Que nunca houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e comandantes das forças para tratar de golpe. Pronto. Acabou. Eu digo para o senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar. Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa,
É a maior farsa da história do país. Gastaram milhões com essa investigação para nada. Prenderam inocentes. Gastaram milhões com esse processo para nada. A única solução agora é reconhecer a inocência desses acusados. Esse processo hoje chegou ao fim. Todos esses acusados, com esse depoimento do Mauro Cid, têm que ser inocentados, porque Mauro Cid disse expressamente que tentativa de golpe não houve. Pois é. Piotr. Doutor Schiquini, boa noite ao senhor, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Eu tenho 3 depoimentos, o senhor já citou aí, o senhor fez um brilhante resumo do dia de hoje aí, mas eu vou pegar só 3 momentos desse depoimento. Primeiramente, o Silvio dizia há pouco aqui, numa pergunta do ministro Fux, o Mauro Cid não consegue, e diz que não houve nenhuma relação com o 8 de janeiro. E o 8 de janeiro é frequentemente associado à possível trama golpista ainda em dezembro, né? Ou novembro, dezembro. Foi uma pergunta do ministro Luiz Fux. Depois de uma pergunta feita pelo advogado Dr. Celso Villardi, o advogado do ex-presidente Bolsonaro, ele diz que aquele telefonema em que ele cita um general, ele não se lembra de com quem era o general, que ele fala de alguns empresários que teriam ido ao palácio para conversar com o presidente, enfim, sugerir outras medidas. Citou, inclusive, o ex-ministro da Saúde, hoje deputado federal, o general Pazuello e tudo mais, mas ele não se lembra de absolutamente nada. Ele não lembra com quem ele estava falando. Possivelmente, né, doutor? Possivelmente não é prova, ainda mais para incriminar alguém. Depois, na pergunta do doutor José Luiz de Oliveira, que é o advogado do general Braga Neto, ele pergunta justamente sobre a tal da reunião, que é apontada como a razão da prisão do Braga Neto. Ele diz assim que não, na reunião, que não se lembra, que não foi, que não aconteceu. Doutor, faz-se o quê com isso? Porque nada disso incrimina ninguém. Aliás, eu não sei como é que o Mauro Cid vai responder ou vai ver depois disso, porque ele disse um monte de coisa que ele não pode provar. E em juízo, é agora que vale, não é isso, doutor? Uma coisa que se fala na Polícia Federal, de frente ao juiz, é agora que vale. Exatamente, por isso que eu digo, acabou. Pode fechar a tampa desse processo, ele acabou. Porque aquilo que foi produzido no inquérito, o Código de Processo Penal diz exatamente isso. O que é produzido no inquérito serve apenas para iniciar o processo, para dar início à fase processual. Agora, para condenar alguém, você precisa de contraditório judicial. Você precisa de prova produzida em contraditório judicial, que são essas audiências, que nós já estamos acompanhando esse desmontar dessa farsa desde o depoimento do ex-comandante do Exército. Para que o juiz forme o seu convencimento a decidir se condena ou absolve, isso só se dá através desses depoimentos produzidos em audiência judicial. O que foi produzido no inquérito não vale para nada. O que vale é agora. Por isso eu digo, não se retira nada para a acusação desse depoimento de hoje do Mauro Cid. E eu contei. Foram mais de 920 vezes que o Mauro Cid usou a frase não sei ou não lembro. Mais de 920 vezes. Eu contei. É o primeiro delator da história que fala não sei, não lembro, eu não estava lá, eu tinha acabado de sair da sala quando as pessoas chegaram. Não se sustenta. Eu disse aqui, naquela primeira entrevista que eu estive aqui na Revista Oeste, quando iniciasse as audiências judiciais, o castelo de areia dessa farsa acusatória iria para o chão. Pronto. Está claro para os brasileiros. Pronto. Chega. Já passou do tempo. Chega. Esse processo durou demais. Tudo que a acusação tinha era esse depoimento do Mauro Cid, que hoje deixou bem claro que trama golpista alguma existiu, que ele não viu nada, que ele é um papagaio que foi coagido e torturado sob ameaça de ter sua família presa para dizer o que queriam que ele falasse. Por isso que na frente do relator ele fica constrangido em sustentar as mentiras. Porque de um lado ele não pode desagradar a justiça, que o coagiu a delatar, e por outro lado ele está com a verdade nas costas dele, olhando para ele atentamente. Ele ficou hoje numa situação em que não conseguia sustentar as mentiras, porque a mentira tem perna curta, e hoje a verdade prevaleceu. Mauro Cid não conseguiu sustentar a criação
dos seus depoimentos nas delações. Já são mais de 108 mil telas acompanhando o Oeste Sem Filtro nesse dia de um depoimento muito tenso de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel que prestou depoimento por aproximadamente 5 horas no total, 3 horas na primeira parte, quase 2 horas na segunda parte dos depoimentos. Ana Paula Henkel, sua pergunta. Boa noite, doutor Schiquini. Obrigada pela entrevista. Bom, doutor Schiquini, eu estou curiosa porque o senhor tem acesso a vários documentos que às vezes, né, nós não temos acesso também. E foram, a denúncia da PGR, foram 272 páginas, e toda essa narrativa que o senhor disse, né, o golpe para lá, o golpe para cá, e tudo isso gira em torno de um documento que é a tal minuta do golpe. Hoje o Cid afirmou que o documento encontrado no celular dele, juntado à PGR, não foi enviado por ele para ninguém, não é o mesmo documento do Felipe Martins. Na própria denúncia da PGR, 272 páginas, nós não encontramos esse documento. Depois ele disse que o documento não dava detalhes de como o golpe seria feito, mas que ele não estava na reunião do tal documento. Doutor Schiquini, a minha pergunta para o senhor: onde está esse documento? A tal minuta do golpe que derrubaria a República Federativa do Brasil. Será que alguém tem esse documento? Esse documento não é que existe. Não existe, a gente dá risada para não chorar. Eu conheço esse processo da primeira página à última e não existe minuta do golpe. Essa minuta não existe. Hoje o Mauro Cid disse, inclusive, que ocorreria um decreto. Decreto? Decreto de golpe? Golpe às escondidas. Golpe é por debaixo do pano. Golpe não se dá mediante decreto. Então, além de não existir essa minuta golpista, não existe nesse processo, o Mauro Cid deixou bem claro hoje que essa minuta não existe. Claro que vão dizer que ela desapareceu, que ela não foi encontrada, porque é essa narrativa dessa gente. Quando eles têm prova para acusar, existe. Quando eles não têm prova para acusar ou provas que inocentam, as provas desaparecem. Celular desaparece, imagem desaparece, câmera desaparece, computador desaparece, a minuta desaparece. Esse é o argumento deles, desapareceu. Na falta da minuta, vamos usar o depoimento do Mauro Cid. É por isso que em estados totalitários, quando há uma ânsia acusatória, você tem um delator. E o Mauro Cid, tecnicamente, ele não é um delator. Eu não me canso de dizer isso. Por que ele não é um delator? Porque delação premiada é aquilo que se viu na Lava Jato. Além de confessar um crime, você mostra provas, inclusive devolve milhões aos cofres públicos, como ocorreram com mais de 170 delatores na Operação Lava Jato que devolveram dinheiro. O Mauro Cid é o único delator aqui sem provas. Ele confessa fatos que não existiram e não apresenta um documento, nem mesmo a minuta. Ele apresentou, porque não existe e nunca existiu. Então, na falta de provas, você tem um delator. Na falta da minuta, nós temos o Mauro Cid. Só que hoje, a rainha das provas, a cereja que é o Mauro Cid nas mãos da acusação, não sustentou a trama golpista. Nem o Mauro Cid conseguiu suprir a deficiência probatória hoje. Então a acusação não tem provas documentais e não tem nem mais o Mauro Cid. Acabou, não sobrou nada para a acusação e é óbvio que não sobraria. Não tem como sustentar uma mentira, não tem como sustentar uma farsa. São 6 horas e 44 minutos, já são mais de 112 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. Queremos te ouvir, Augusto Nunes. Eu só queria acrescentar ao comentário anterior que eu disse que eu conheci muito bem o Mauro Cid. Muito bem. A gente combinava com ele e marcava as entrevistas que o Bolsonaro concedia à Jovem Pan, quando a gente tinha um programa lá, às sextas-feiras. E quando eu ia a Brasília, eu conversava com o Mauro Cid. É um exemplo de tranquilidade. Este é outro. Criaram outro homem. Certamente não foi com gestos, com demonstrações de boa educação.
Vamos lá. Só esse comentário aqui. Esse pessoal não vai nem ao dicionário, né? Estou vendo aqui. Minuta. Sabe o que é minuta? Não é um documento final e não tem força jurídica. 2. Serve como base para negociação. As partes podem discutir, alterar e ajustar os termos da minuta até que cheguem a um acordo final. A terceira, é uma ferramenta para evitar problemas futuros. Aí transformaram na fonte de todos os problemas. Ou seja, a minuta juridicamente é nada. E não existe. Essa eles não mostram. Chiquini, quero ouvir você a respeito dessas considerações que o Augusto trouxe aqui para a nossa conversa. É exatamente isso. É uma pena tudo isso que nós vivemos. Perdemos 2 anos do nosso país com essa farsa. É com pesar que eu digo. Gastamos milhões de dinheiros do erário público com essa palhaçada que foi essa investigação e que foi esse processo. Dinheiro que poderia ter sido investido em escolas, em hospitais, em educação. Criaram uma farsa para tirar opositores políticos do caminho. Essa é a verdade. Esse processo foi criado para tornar Bolsonaro inelegível em 2026. Tentaram de todas as formas. Tudo começou, Augusto, com o Fish Expedition. Primeiro, eles traçaram a meta e foram atrás dela. Como eu gosto de dizer, e é uma realidade, compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Começaram com o inquérito das vacinas. Criaram esse inquérito das vacinas para pegar Mauro Cid, forçá-lo a uma delação premiada, e daí surge essa trama golpista. Mas que, por ser uma criação, essa mentira não se sustentou. E o Brasil perdeu 2 anos com essa farsa. É muito triste, pelo menos a verdade está posta. Hoje só uma pessoa sem neurônio consegue defender essa trama golpista. Não tem como, é insustentável. É o desafio qualquer jurista desse Brasil, o desafio qualquer pessoa desse país a sustentar a partir de hoje a chamada trama golpista. Ela não existe, ela nunca existiu. E está muito claro, com o principal depoimento, as pessoas têm que entender que Mauro Cid era a principal prova da acusação. Nada era mais valioso que o Mauro Cid. Por isso, inclusive, o grandiosíssimo erro técnico do relator em conduzir o interrogatório no sistema presidencialista, que é um sistema desatualizado. Essa forma que nós vimos hoje é a forma que ocorria de condução de interrogatório quando Alexandre de Moraes era promotor de justiça ainda, até 2002. Alexandre de Moraes, quando ele foi promotor de justiça em São Paulo, de 1991 até 2002, era essa forma que se conduzia interrogatório e depoimentos. Mas em 2008, vejam, 2008, olha o retrocesso que está sendo esse processo. Em 2008, passamos a afastar o sistema presidencialista de perguntas, a adotar o sistema de cross-examination, que é perguntas diretas à testemunha, ao interrogado. Não se faz mais, desde quando o ministro Alexandre de Moraes deixou o Ministério Público de São Paulo, perguntas para o juiz e o juiz repassa as perguntas para a testemunha. Não, as partes fazem perguntas diretamente para a testemunha. Por que hoje foi dessa forma? Para que ele, relator, tivesse o controle da pergunta e eventualmente da resposta. Ainda assim, não conseguiram sustentar essa acusação fraudulenta. Ainda assim, Mauro Cid não sustentou a acusação. Tudo que estava na acusação, eu digo para os senhores, os principais elementos da acusação, hoje caíram por terra. Tentativa de golpe sem minuta e sem forças armadas e sem reunião para tramá-la. Não houve sequer reunião, disse Mauro Cid, para tramar a tentativa do golpe. O que existiu, disse Mauro Cid, foram alguns bravateiros isolados que ele sequer levou a sério na época, que falavam um monte de bobagem, mas que o presidente Bolsonaro nunca deu ouvidos e nunca quis a trama golpista. Isso foi dito da boca do principal alvo desse processo, principal testemunha desse processo. Disse hoje, Bolsonaro nunca tramou um golpe. Espero que o nosso país, a partir de hoje, retome a realidade que precisamos retomar.